Muito bem, mais um Leadercast. Sempre lembrando como é que minha convidada chega aqui, né? Chegou através de uma indicação da Motim. A Motim, uma agência de comunicação que já me trouxe alguns convidados aqui. E aqui fica uma dica a você. Se você tiver alguém interessante, você escuta o Leadercast, sabe como é que é o papo aqui, e quiser indicar, é muito simples. leadercast@lucianopires.com.br. Mande indicação, a gente vai dar uma olhada. Se casar com os objetivos aqui, seja muito bem-vindo, né? O papo começa com 3 perguntas. São as únicas que você não pode errar. E uma delas, eu faço a gentileza, sempre que vem uma mulher aqui, eu falo, uma delas você não precisa responder se não quiser, tá? Mas se quiser também, vamos em frente, né? Seu nome, sua idade e o que você faz? Bom, Alessandra Bottini, tenho 40 anos e sou CEO da 270B aqui no Brasil. Como é o nome da empresa? 270B. Ixi Maria, né? Vai dar um papo muito bom aqui hoje, né? Cara, você tem 40 anos de idade? 40 anos. Inacreditável, né? Quando a gente vê as mulheres de 40 hoje, parecem as meninas de 28 anos, de 30 anos atrás, 20 anos atrás. Eu tô com 67, né? Então o pessoal diz também que eu pareço que tenho só 57. Então tá tudo bem, né? Faz bem, né? Nasceu onde? Eu nasci aqui em São Paulo. São Paulo mesmo? Uhum. Capital? Capital. Tem irmãos? Tenho um irmão mais novo. O que seu pai e sua mãe faziam ou fazem da vida? Bom, meu pai é engenheiro do metrô. Ele se aposentou há pouco tempo aqui em São Paulo, trabalhou no metrô 35 anos. E a minha mãe trabalhava com vendas e hoje ela mora lá nos Estados Unidos com a gente. Mora nos Estados Unidos? Sim, a minha mãe mora lá e meu pai mora aqui. Sim, sim. Você... Como é teu apelido quando você era pequenininha? Xanda. Xanda? Sim. Xanda. O que a Xanda queria ser quando crescesse? Médica. Médica por quê? Porque eu sempre fui muito interessada com as coisas da medicina, de querer ajudar as pessoas, de entender como o corpo humano funciona. Isso era uma coisa que eu sempre gostei quando eu era pequena. Uhum. E você foi na direção? Não, para se formar em medicina e tudo? Completamente contrário, né? Terminei na publicidade, então totalmente diferente. Lido com pessoas de forma diferente hoje. O que aconteceu no caminho para você desviar? De repente você descobriu... Eu mudei de país, a cabeça muda, a gente começa a olhar o mundo com outros olhos, né? Eu acho que isso foi uma grande virada de chave para mim, né? Ter que aprender uma outra língua, outra cultura aos 18 anos, então bem num momento ali muito de transição já, né? Para essa idade. E aí eu acabei, primeiro na verdade indo para o ramo do mercado financeiro, eu trabalhei para o JP Morgan. Foi o meu primeiro trabalho lá nos Estados Unidos. E aí fui migrando devagar para o lado publicitário aí de marketing. Me fala dessa mudança. Você está com 40, mudou com 18, você foi para lá há 22 anos, né? Isso. Me conta essa mudança. 22 anos? Nossa, cara, você foi lá nas Torres Gêmeas. Foi logo depois. Sim, aconteceu em setembro, eu mudei em dezembro. Caramba, sim. Cara. Sim. Como é que foi? O que foi essa mudança? A minha família sempre teve indas e vindas para os Estados Unidos. Meu avô tinha negócios em Nova York, escritório em Nova York. Então a família da minha mãe sempre foi uma coisa assim, morava lá, morava aqui. Eu tinha tios, primos que nasceram lá. Sempre foi assim. E aí a minha mãe, depois que divorciou, ela ia lá de vez em quando, aí a família ficava, não, vem pra cá, você vai ter todo o suporte aqui. Ela ficava muito sozinha aqui em São Paulo. E aí ela resolveu ir. Eu estava terminando o que naquela época era o colegial, né? E aí eu falei, quer saber? A minha mãe ficava, vem pra cá. Eu falei, eu vou passar 6 meses, vou aprender a falar inglês. Depois eu volto, que de jeito nenhum eu quero morar fora do Brasil. Quero morar aqui. E eu fui, esses 6 meses viraram 22 anos, né? Você foi sozinho, sua irmã foi junto? Meu irmão foi depois. Meu irmão largou a USP, ele entrou na USP aqui, cursou 3 anos de USP. E aí depois ele largou e foi embora e terminou a faculdade lá. E aí, que experiência de chegar nos Estados Unidos? Bom, se você já conhecia, já não teve muito mistério não, né? Mas aos 18 anos de idade, que é quando você vai começar cara, virou adulta, né? E vira adulta e muda de país e cai nos Estados Unidos, né? Como é que foi? Você teve um choque? Como é que foi? Foi bem difícil. Aonde foi que você mudou? Eu mudei pra Dallas, onde eu moro hoje. Dallas, tá. Isso. Foi bem difícil, né? Porque assim, é uma fase que
você tá muito ligada em amigos, em né, ter a sua vidinha, né, ter uma rotina. Então isso tudo virou de cabeça para baixo, né? Você faz inglês a vida toda aqui, você chega lá e fala, putz, eu não sei falar inglês de verdade, né? Então você tem que aprender uma língua nova, aprender uma cultura nova. Foi uma mudança bem drástica, assim. Os primeiros 6 meses foram bem difíceis. Aí depois você vai acostumando, você vai conhecendo as pessoas lá, vai se adaptando, né? E os horizontes começam a abrir, você começa a olhar que, poxa, aqui pode ser interessante, ter um futuro aqui. E aí eu fui desistindo da ideia de voltar. Eu tenho um amigo que mudou para lá, pela empresa, né? A empresa mudou ele para lá. E ele contando para mim, ele foi para uma cidade, eu não me lembro se foi Dayton ou alguma coisa lá em Ohio, perto lá eu não me lembro direito onde é, Detroit, não era Detroit, mas era ali pertinho de Detroit, né? Ele falou, mudei e cheguei lá, feliz da vida, tá? E, cara, aquele povo frio, né? Uma turma fria, a gente ia lá, aí, pô, minha esposa foi, e nós dois lá, aquela coisa, aquela frieza, aquela dificuldade toda. E um dia, levei minhas 2 filhas pequenas. Ele falou, cara, mudou da água pro vinho. Quando a sociedade viu que nós éramos um casal estável, com filhas pequenas, e a gente foi recebido de braços abertos na hora que eles viram que tinha uma estrutura de sociedade ali. É bem interessante é diferente do Brasil. O brasileiro está de braço aberto para qualquer um, né? Verdade. Chegou aqui, a gente recebe com o maior calor, e lá é um pouquinho... Eles têm um pouco mais de pé atrás, né? Então, assim, a gente sente isso. É uma coisa bem cultural. E eu acho que depende muito também de onde você está nos Sim. Estados Unidos. Eu ainda acho que o sul ele é mais receptivo, mais aberto, né? Se você vai mais para o norte do país, aí é mais difícil ainda. Você está em Dallas, você tá tem 2 estados hoje que são fantásticos nos Estados Unidos, é o Texas e a Flórida, né? Onde as coisas estão acontecendo, o pessoal está mudando para lá, né? Sim. Os californianos estão tudo indo para lá, embora, para voltar na esquerda e destruir o país, mas vamos lá, né? Mas faz parte lá, né? Mas então, me conta, você terminou lá a escola? Você foi para lá e se formou lá ou se formou aqui? Não, eu fui para lá. Eu terminei o colegial aqui, né? Me formei no 3º ano e fui para lá. Tá. E aí você chegou na escolha, vou estudar o quê? Já tinha abandonado a ideia da medicina? Isso já nem passava mais na minha cabeça, porque o primeiro foco foi, eu preciso falar inglês, né, antes Sim. de resolver o que eu quero ser quando crescer. Então, assim, eu foquei nisso e aí comecei a entrar, como eu tive a oportunidade no mercado financeiro, a parte de international business para mim começou a ficar mais interessante. E aí, obviamente, né, você começa a olhar o custo de uma universidade, né, lá fora, de medicina, em dólar, que é uma realidade, né, muito diferente daqui, né? Lá as coisas são ao contrário, você passa a vida estudando de graça para poder, né, vender os 2 rins para deixar na universidade. Sim, sim. Então aí você vai mudando a cabeça, a realidade, e aí assim, também você vai acompanhando as oportunidades e as portas que a vida vai te abrindo também, né? E o que você escolheu fazer lá? Eu segui o rumo de International Business, que na verdade eu nunca exerci nada nessa área, né? Eu continuei trabalhando no mercado financeiro, trabalhei para o JP Morgan, trabalhei para o Wells Fargo, e aí depois eu tive a oportunidade de gerenciar uma operação para uma empresa grande de pesquisas de mercado lá nos Estados Unidos. Eles tinham um escritório no México, aqui em São Paulo e em Buenos Aires. E eu gerenciava as operações dos 3 países. Eu fiz isso também por alguns anos. E foi aonde, assim, abriu bastante a minha cabeça de fazer negócios fora dos Estados Unidos também. De ser essa ponte. Do quão o fato de eu falar 3 línguas e ter esse jogo de cintura, de ter esse background brasileiro, poderia também abrir portas para mim. Né? E nesse meio tempo, o meu esposo já tinha a agência ele estava começando a agência, estava em operação, mas a gente naquela época nem pensava na possibilidade de ter escritórios fora dos Estados Unidos. Interessante. E aí ele te convida para ir, para vir para dentro do negócio. Como é que foi essa... Deixa eu entender essa tua mecânica. Você está indo... Está trabalhando em empresa grande, você está na Wells Fargo, é isso? Sim. Você é JP Morgan, são umas baita empresas grandes, né? Sim. E você um belo dia decide, não quero mais continuar na empresa grande, vou para o próprio negócio. Eu tive uma transição, né? Eu passei por essa empresa de pesquisa de mercado chamada Research Now, que é uma empresa grande. Hoje nos Estados Unidos eles têm uma média de 2.500 funcionários, então é uma empresa num porte legal. Ele tem operações internacionais
E aí ele sempre falava assim, puxa, eu queria muito que você viesse trabalhar comigo. Eu falava, de jeito nenhum, Deus me livre, marido e mulher trabalhando junto, nós somos muito diferentes. Ele falava, não, porque você tem uma visão de business muito boa, você vai me ajudar a crescer a agência. E eu falava, não, cara, a gente vai se matar, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí, assim, eu tive meu segundo filho e aí eu viajava muito, né, por conta dos 3 escritórios. E aí você começa a pensar também nesse lado de família. Aí me surgiu uma oportunidade eu fui convidada para trabalhar para uma agência de marketing e abri um escritório para eles em Dallas. Era uma agência com base em Sacramento, onde eles dividiam um cliente com a agência do meu esposo. Então, assim, que hoje é o Avocados for Mexico. E eles me comentaram, falaram, não, você tem experiência e tal, abre o escritório aqui, ajuda a gente a montar uma operação aqui em Dallas, porque a gente está precisando crescer aqui. E aí eu falei, bom, se um dia eu vou dar a ideia, né, tipo, de trabalhar com meu esposo, eu quero aprender um negócio sobre agência fora. Eu já quero chegar para agregar, não quero aprender com ele. E aí eu fui trabalhar para essa agência, eu trabalhei para eles por 4 anos e montei o escritório para eles em Dallas. Hoje eles têm uma operação super saudável lá em Dallas também. E aí devagarinho a gente foi aproximando a ideia, e aí chegou uma hora que, assim, realmente o schedule de viagem estava muito maluco, e aí eu falei, não, agora tá na hora da gente poder se dedicar e crescer uma coisa que é nossa, né, fazer pra gente o que eu tô fazendo pros outros. E aí eu resolvi vir e juntar forças com ele. Como é que é trabalhar com o marido? Compara com aquela ideia, você tinha uma ideia anterior, quando ele falou de jeito nenhum, e aí? Era exatamente o que eu imaginei que era. No começo foi uma adaptação muito difícil. Foi assim, nossa, a gente brigava, a gente vê as coisas com olhos muito diferentes, né? Ele tem um olho muito criativo e eu tenho um olho muito operacional. Sim. Então, assim... Só aí já tem um choque. Não. Só aí já tem um baita choque. Não precisa nem ser marido e mulher, né? Total. Já tem um choque. Total, ele quebrava todo o processo que eu implementava na agência. Sim. Ele era o primeiro a não seguir o processo. Eu sei como é. Então, assim, mas devagar a gente vai amadurecendo, a gente vai criando, né, boundaries e a gente foi implementando regras que permitiam um equilíbrio entre casamento e business. E eu acho que hoje a coisa caminha muito legal. Óbvio, a gente tem diferenças, mas hoje a gente aprendeu a respeitar as diferenças um do outro. Hoje, se é algo relacionado ao lado operacional da agência, ele me escuta e fala, não, tudo bem, eu não concordo, mas se você acha que a gente tem que ir assim, tudo bem. E a mesma coisa comigo no lado criativo. Se ele tem uma ideia que eu falo, meu, que ideia maluca, isso não vai dar certo nunca. Mas ele consegue, né, ser o visionário nesse lado, eu respeito e sigo a liderança dele quanto a isso. Então, isso é legal, isso tem que ter uma maturidade, né, para chegar. Esse acordo que você faz no business, ele vai para casa também? Ou vocês conseguem separar claramente? Esse tema é interessantíssimo, tá? E tem um monte de gente ouvindo aqui que vai gostar de ouvir isso também, né? Você consegue separar? Você tem um atrito no negócio, esse atrito, quando a gente sai do negócio e vai para casa, ficou. O trabalho ficou para lá, ou se arrasta, tô deitado à noite na cama, discuto o negócio com ele comigo. Vocês conseguem separar essas coisas? A gente tem um acordo para separar. Se eu falar que funciona 100% das vezes é mentira. Às vezes a raivinha é muito grande, né? Aí você respira fundo, né? Mas aí você lembra que você tem os filhos, você tem que ter uma divisão. É o que a gente fala. A gente não conversa sobre trabalho no banho, sabe? A gente tem que ter essa divisão. Tipo, eu não quero deitar na cama, a gente pode falar de como foi o dia, mas nós não vamos discutir problema com funcionário ou problema com cliente, porque senão realmente assim não existe aquele momento casal, aquele momento família. Você trabalha, ainda mais agora com essa coisa da gente trabalhar de casa muito também, né, um schedule muito híbrido, você não termina de trabalhar nunca, né, você não vira a chavinha de esposa. Então é um desafio constante. De vez em quando a gente tem que se lembrar, tipo assim, ele é um pouco melhor nisso do que eu, pra falar a verdade. Ele fala, lembra que a gente não vai, né, ficar sem conversar, porque houve aquela discussão, né, vamos voltar a esse assunto amanhã, né, durante o horário de trabalho. Então ele é mais, assim, flexível que eu, pra falar a verdade. Ele é o lado criativo, né? É verdade. Situação, né? Que idade tem seus filhos? Eu tenho uma menina de 19. 19? Sim. Caramba! Eu tenho uma menina de 19 e um menino de 10.
Bom, de 10 ainda é criança, de 19 já era. Os dois nasceram nos Estados Unidos. Os dois nasceram. Os dois são americanos, então, né? Eu me lembro de ter conversei com alguém aqui alguma vez, estava com essa discussão, que antigamente tinha uma discussão de os pais levando o trabalho para casa, né? E como é que isso afetava a garotada. Então a criançada via, pô, meu pai está aqui em casa, está trabalhando. E do jeito que está a sociedade hoje, você não leva mais trabalho de casa porque você não desconecta mais, né? Ele faz parte de você. E aí aconteceu um fenômeno que as pessoas levando a casa para o trabalho. Tem uma inversão também, né? Eu não consigo desconectar, eu estou tão conectado, então estou trabalhando aqui, toco o celular, é meu filho com um problema na escola, no meio da reunião. Então essa coisa, ela se entranhou de tal forma que é impossível você separar. No teu caso, que você é dona do negócio, você cria a regra e você faz acontecer. Quando você trabalha numa grande empresa, que você não é o dono e você está com pressão, tem que tomar decisões, eu estou com meu filho na escola chorando, ligando para mim, é um inferno, né? A tecnologia vem ajudar no contato, mas ela mistura isso tudo, e se você não estiver esperta, uma contamina a outra e aí vai tudo por água abaixo, né? O casamento é contaminado, o trabalho é contaminado, aí é complicado. Me fala uma coisa aqui, você não teve experiência profissional no Brasil? Não. Você nunca trabalhou aqui? Não, nunca trabalhei no Brasil. Tá. Eu me formei e fui embora, então nunca cheguei. Foi um aprendizado, na verdade, quando eu assumi a empresa de pesquisas de mercado, que eu comecei a trabalhar com o mercado brasileiro. Foi um aprendizado porque funciona de forma muito diferente. Sim. Lá de fora, né? Então, assim, coisas bobas, mas tipo, você marca uma reunião, a pessoa chega atrasada sempre, tipo, 8 minutos, né? Você fica esperando. É outra, né? Outra cultura. Então, assim, existiu um período de adaptação também. Eu tenho uma palestra minha que eu abro, aliás, é um curso meu e é uma palestra também. Eu abro com um vídeo, um trechinho do documentário, que eu acho que eu vi na National Geographic, acho que foi, sobre o show dos Stones na praia de Copacabana, 2004, 2006 foi o show, né? Só que o documentário é feito nos bastidores do show. O documentário termina quando os Stones entram no palco para cantar. Legal. Até então é todo o documentário. E tem um momento que é uma delícia, que eles estão entrevistando o gerente do show, um inglês, né, que veio do Brasil, e os caras estão montando o palco, né? E chega para ele, e aí? Como é que é isso aqui? Ele falou, cara, os caras aqui tem um ritmo que é só deles. Eu tô acostumado a trabalhar com americano, com europeu, tudo. Aqui não adianta, o ritmo é deles e eu tenho que me adaptar ao ritmo deles. E aí mostra o diálogo dele com os caras, com o gerente lá, o brasileiro, né? E aí, vocês vão subir aí, vamos botar a haste lá em cima com os holofotes, tudo, vamos sim. Hoje ainda, o cara, hoje? Ué, por que não? E o cara, não, mas hoje eu não sei. E aí filma os caras, passa uma moça de biquíni para todo mundo trabalhar. E fica claro ali a diferença cultural. Eu trabalhei muito tempo numa empresa americana, né? E com uma operação grande no Brasil. E eu estava indo também, indo e voltando de lá para cá, né? E via a diferença brutal que é você lidar com essa coisa do sangue latino, que mistura as coisas. Se eu falar para você, o seu trabalho é ruim, você escuta, eu sou ruim, né? Sim. Eu sou uma pessoa ruim, né? Então isso tudo causa uma série de problemas. Eu falava para os gringos, quando eles vinham para cá, você vai mandar alguém para o Brasil, fala para o cara primeiro aprender a trabalhar com o brasileiro, porque a regra daí não vai valer aqui, cara. Aqui tem que ser um pouco diferente. Se você acertar a mão, o brasileiro faz milagre. Sim. Né? A gente é capaz de fazer total, milagre, né? Total. Mas tem que ser na regra do brasileiro, né? A tua empresa é de pesquisa. O que você faz? O que a tua empresa faz hoje? Nós somos uma agência de marketing digital. Ok. Nascida em Em Dallas. Não, em que ano? Em 2005. 2005. Tá, já dava para brincar de marketing digital em 2005, embora fosse para a história dele, né? A gente entrou com parte de sites e aí, assim, logo nessa época que, assim, o Facebook tava bombando, né? Era o que todo mundo falava. Então, assim, a gente criou um sistema de ads no Facebook, para recolhimento de dados e leads e essas coisas. Foi assim que a gente começou. Aquele tempo que você botava um post, ele tinha 120 mil
curtidas, isso. 3 mil comentários. Eu botei o post 14 milhões de views. Falei, cara, que coisa maravilhosa, né? Era isso mesmo. O mundo ia acontecer no Facebook, né? Era isso mesmo. E aí todo mundo falava daquele post uma semana, né? Sim. Era uma coisa que tinha... Hoje em dia as coisas são... E o negócio de vocês era, então, oferecer marketing no digital. No digital. Só nos Estados Unidos? Só nos Estados Unidos. Ok, então tá menos difícil do que aqui. Porque nessa época tinha que ter um trabalho de catequização antes, né? Vocês tinham que fazer isso lá também? Eu não diria tanto, porque eu acho que lá as coisas caminham mais unificadas, vamos dizer assim, né? Querendo ou não, o acesso à tecnologia lá, ele é maior. Então, assim, obviamente você tem que sempre ter um lado educacional, de estar, né, ensinando o cliente, caminhando com o cliente, mas eu sinto que lá as coisas caminham quase que juntas. Sim. Você tem que sempre se preocupar, na verdade, de estar à frente, de estar se inovando, de estar se preparando, porque senão, se você não fizer, o cliente traz para você. Mas isso aqui. Eles são mais antenados, eu diria. Como é que você... 2005 para cá são 19 anos, quase 20 anos, né? Eu me lembro naquela época, deve ter sido acho que em 2003 ou 2004, eu fazia muita palestra no mercado automotivo, eu estava dentro da indústria, né? E eu criei uma palestra chamada E Agora, lá em 2004, onde eu contava que estava vindo um treco aí, a digitalização de tudo, a internet chegando com toda a força. Naquela palestra eu explicava que estava nascendo um negócio chamado Amazon, e ali eu fazia um exercício com os caras para comprar um livro imediatamente ali na hora, que era uma coisa maluca ali, né? Então estava tudo nascendo. E eu me lembro que naquela época eu botei uma curva de uma dessas empresas de pensar no futuro, né? E ela mostrava o que ia acontecer com a internet, né? A internet vai ser uma loucura, vai ter uma queda brutal, ela vai se arrumar e depois ela volta a subir outra vez, né? Já tinha estourado a bolha, até depois, já era depois do estouro da bolha, né? Como é que vocês enxergaram esse desenvolvimento do trabalho de vocês de marketing? Dependendo de plataformas como o Facebook, que bate o vento, alguém muda um número, muda um código, e o que era a tua máquina de fazer negócio hoje desmonta da noite para o dia. Os números caem, não é mais assim, os caras estão medindo por outra forma. Quer dizer, isso é uma insegurança brutal, né? Para você prometer para o teu cliente, né? Cara, vou te prometer X impactos. E de repente alguém mudou o algoritmo e o impacto não é mais X, agora é menos 12, né? Como é que vocês lidaram com isso? Tem contato direto com eles? Vocês estão conectados com o Facebook? Sabem do que vai acontecer? Tem gente com vocês trabalhando isso? Bom, saber o que vai acontecer é uma grande parte do negócio, né? E assim, eles sempre são muito proativos de estar compartilhando. Então, assim, você tem que ter parte da equipe dedicada a estar por dentro das mudanças. E a diversificação. A gente nunca aconselha um cliente a postar todos os chips numa plataforma só. Então, eu acho que o grande desafio do digital é você poder ter uma visão mais macro, de falar, ok, o que tem no digital hoje que pode trazer benefícios para minha marca, para minha empresa? E como que eu vou diversificar isso? Você nunca aposta tudo no Facebook, por exemplo. Mesmo se a grande parte do seu público-alvo estiver ali. A gente sempre teve medidas assim de sucesso por isso, de olhar outras plataformas, de olhar outras formas de tecnologia para levar essa informação, para levar essa campanha, para trazer essa experiência aonde você consiga amplificar e diversificar. Porque aí, assim, se acontecer algo que seja fora do controle da marca, fora do controle da agência, é muito mais fácil de você remediar do que você ter tudo apostado num lugar só. Esse é um caminho interessante. Mas, de novo, surgindo a cada momento uma plataforma diferente. Os caras mudando regra a todo momento. O Mark Zuckerberg sentado na frente do Senado lá, sendo estapeado pelos senadores porque ele está manipulando o XYZ, né? Isso é muito diferente do marketing que a gente conhecia lá atrás, né? Quando, cara, tinha grandes empresas, não tem erro. Eu vou botar um anúncio na Rede Globo. É um anúncio na Rede Globo, né? Vou botar um anúncio na Veja. É um anúncio na Veja. Não tinha o que... E hoje em dia tudo é susto, né? Sim.
Sim, e você tem que tomar muito cuidado com as promessas. É muito cauteloso com o que você promete para cliente. Porque realmente, assim, eu sempre falo, tudo que vai para a plataforma digital, ele é um teste. Ele nunca foi feito antes. Nunca foi feito naquela plataforma, para aquela marca, com aquelas palavras, com aquela a identidade visual. Então é um teste. Você tem que ajustar. A gente brinca muito na agência. A gente tem que tomar um tombo rápido. Você já vai preparado com várias opções. E aí é assim, coloca aqui, e aí você tem que estar olhando. Putz, não está respondendo da maneira como a gente devia. Aonde que está o erro? Está aqui, então vamos corrigir. Você vai fazendo o fine tuning, né? Para cada vez estar melhor. Mas, na verdade, não tem como você virar para uma marca e falar assim, olha, eu te prometo que se a gente fizer um desenho cor-de-rosa, com essas palavras, com essa mensagem, a gente colocar, a gente vai ter 2 milhões de visualizações. Não existe isso, não tem como ninguém prometer isso. Então, na verdade, é sempre um teste, é sempre um momento diferente, uma coisa diferente. E você tem que estar preparado para fazer as adaptações necessárias para chegar ao seu objetivo final. E raramente você coloca algo na plataforma digital que não precisa de nenhuma correção no meio do caminho. Não, você Isso sempre é tem que fazer. Completamente diferente do que era o marketing lá atrás, né? Total. Eu fiz um anúncio, botei na televisão, não tem volta e corrige, troca a cor da camiseta, não tem isso, né? Não. Era botou, já era, né? Eu fiz uma entrevista aqui com o rapaz que ele tinha eu não me lembro bem o nome da empresa dele, mas era um esquema lá que eles trabalhavam com inteligência, capturando inteligência das redes sociais para contar para os clientes para que lado ir, o que fazer e tudo mais. Eles tinham lá um esquema muito legal que ele se alimentava do Twitter, até o Twitter cortar o processo deles, foi um negócio complicado, né? Mas ele contou para mim uma história que eu falei, cara, isso é fabuloso. Eles monitorando on time a reação em redes sociais da plateia do programa do Gugu Liberato. E ele falou, cara, a gente chegou num nível de sofisticação que a gente dava ordem pro Gugu, põe de volta o paletó. Porque quando você tirou o paletó, a audiência caiu. E ele, quer dizer, a reação nas redes ficou ruim. Bota o paletó de volta. Que era uma coisa assim, é on time, né? E aí eu fui para os Estados Unidos fazer vou estudar um pouquinho lá, o pessoal de palestra e tudo mais, e os caras levaram um sistema de monitoramento, que você imagina o seguinte, o cara bota uma câmera atrás de mim, eu estou fazendo uma palestra, na plateia tem 300 pessoas, tem uma câmera atrás de mim, capturando todas as expressões da plateia. E a câmera interpreta o que a plateia, o sentimento da plateia, e me dá o input na hora. A plateia está gostando, não está gostando, está rindo, ficou emocionada, não sei o quê. E o palestrante automaticamente reage. Isso, né? Cara, isso é muito louco. É mais ou menos o que nós estamos falando, né? Sim. Quer dizer, você fazer uma adaptação imediata à reação que as pessoas têm ali, né? Sim. E tem um outro lance também, que eu não sei como é que vocês fazem isso. Vocês monitoram rede social para saber a reação do público para com o cliente? Porque até então, como é que eu sabia se deu certo ou não? Bom, estão falando a respeito, vendeu? Era assim lá atrás, né? Tá vendendo? Sim. Tem um zoom no mercado? Tem cliente mandando carta para cá? Tem. Sim. Como é que vocês fazem? Tem um sistema de monitoramento? Sim. Hoje você tem que monitorar quase que 24 horas, 7 dias por semana. Quando a gente fala de redes sociais, é uma coisa... Porque aquilo pode mudar em 10 segundos. Em 10 segundos entra alguém e faz algum comentário ali, ele muda completamente o rumo da conversa. Então a monitoração ela tem que ser constante. E aí você tem que ter tudo... por isso que eu tenho certeza. Quando a gente fala de marketing digital, quando a gente fala de redes sociais, é muito importante que você tenha uma estratégia. Porque dentro dessa estratégia você tem um plano de ação que... O que acontece quando a marca está sendo muito bem falada, quando a coisa está indo muito bem, e o que acontece quando o negócio está ruim. E hoje, até mesmo por conta das estratégias que se usam, de influenciadores, hoje a marca se agrega a uma pessoa, essa pessoa com um passo em falso, ela acaba com a sua marca. Sem nunca ter tido nem a intenção de fazer isso. Mas hoje as coisas acontecem tão em tempo real que você tem que ter, assim, um time de socorro o tempo todo. Você tem que ter um plano de crise total. pronto ali. O plano se der certo e o plano que der errado.
E daqui para frente, a coisa vai ser cada vez mais intensa, com a inteligência artificial entrando. Então, assim, eu acho que o que a gente viveu de revolução, né, entre 2005 e 2008, com redes sociais, com plataformas digitais, nós vamos passar novamente agora com a parte de inteligência artificial. Sim. Só que com muito menos controle da situação. Porque agora estamos sendo substituídos de uma certa forma. A gente está colocando uma máquina... Um sistema que pensa... Para pensar igual o homem, né? Então, assim, obviamente, ainda muita coisa não substitui o ser humano, mas a intenção, o rumo que estamos tomando é para isso. Uhum. Então, assim, você está dando controle 100% para um robô, para uma inteligência artificial. E vamos ter que aprender a navegar com isso. Que tem todas as respostas na ponta da língua. Quer dizer, se você reagir, ele tem uma contra-reação. Total. Hoje de manhã, eu vi um post no Insta, um cara nos Estados Unidos mostrando um audio computer. Que é isso, né? Cara com uma rodelinha no ouvido e com o treco enfiado no ouvido dele aqui, né? E ele mostrou, isso aqui é um computador em áudio com IA aplicado nele. Aí ele faz uma experiência, ele senta no lugar, bota ali, então você escuta o que ele está ouvindo, né? E ele está num ambiente onde tem mesas e o pessoal conversando. E aí ele falando com o computador, né? Fulano, eu queria ouvir melhor aquela mesa que está falando. E a IA vai lá e melhora. Mas olha, tá muito confuso ainda. Eu queria ouvir o rapaz, a voz do rapaz. E aí a IA melhora e você escuta o cara falando. Mas o cara tá falando espanhol. Pô, meu espanhol é muito ruim. Eu quero ouvir ele em inglês. E o bicho, na hora, on time, o garoto falando, você começa a ouvir ele falar inglês, com um trequinho enfiado no teu ouvido. Quer dizer, isso aí, em termos de estratégia de marketing, vai ser um pandemônio, né? A gente estava achando que era o máximo. Eu estava andando com o meu computador, passei numa loja de comida e entrou um... Opa, hora de comer batata frita. Eu estava achando isso o máximo. Sim. Agora vai ter um treco que vai entender o meu rosto. Entende o seu comportamento, a maneira como você pensa, como você reage. Então, isso não está... Isso está preocupando vocês do ponto de vista de extinção de uma boa parte das funções que tem dentro de uma agência? Olha, eu não diria preocupando. Eu acho que nós vamos ter que nos adaptar, né? E é isso um dos grandes pontos da gente vir para o Brasil e ter uma operação aqui na parte de marketing, é poder estar trazendo essas coisas, né? Essas inovações. Assim, certeza que em 5 anos o marketing não vai ser o que ele é hoje. Isso Sim. é fato. Sim. Então, assim, eu acho que a gente não tem opção, mas se educar, se informar, se atualizar, inovar, faz parte. A maneira como a gente conecta com o consumidor hoje, ela vai ser muito diferente daqui a 5 anos. Eu acho que as funções vão mudar. Eu não acho que a inteligência artificial vai substituir o homem 100%. Eu acho que a gente ainda precisa da humanização. Eu acho que se a gente olhar, por exemplo, essa juventude, é o que eles são mais carentes. Sim. Né? Esse contato, essa humanização, essa experiência. Então, assim, eu acho que vai ser uma mudança, mas que a gente vai ter que estar pronto para se adaptar para isso. Você quer ser atendido por um homem, uma mulher ou uma máquina, né? É isso. Pelo amor de Deus, deixa eu falar com uma pessoa de carne e osso que ela vai olhar para mim e vai entender o que está se passando comigo aqui, né? Vamos falar da decisão de vocês de botar uma operação no Brasil aqui, né? Me fala dessa estratégia. De onde nasce essa ideia? Vocês estão nos Estados Unidos, fazendo negócio em dólar, no país que é o mais rico do mundo, né? Espaço para o mundo inteiro. E de repente vem para cá essa loucura que é esse lugar aqui, toda essa maluquice toda. Como é a decisão estratégica? Tem coração nela? Ou tem uma oportunidade que apareceu, alguém? Ou como é que foi essa decisão? Na verdade, para ser sincero, não foi uma decisão que a gente acordou um dia e falar, putz, ia ser muito legal ter um escritório no Brasil. Obviamente, tanto eu como meu esposo sendo brasileiros, eu acho que a parte do coração, ela sempre existe, né? Não posso falar que não existe, porque sempre existe aquela conexão. Na verdade, a ideia surgiu através de um projeto que nós fizemos para uma marca de água da Islândia, aqui no Brasil. E a gente estava cuidando das operações deles aqui e houve a necessidade de dar uma assistência na parte de marketing. A gente fez eventos e a gente
precisou contratar algumas pessoas locais, porque a gente entendeu o quê? Que o marketing local aqui, ele é diferente, né? A maneira como o consumidor brasileiro reage a certas coisas é muito diferente do que a nossa experiência lá fora com o consumidor americano. Então a gente montou uma equipezinha aqui e executamos esse projeto e começamos a perceber algumas coisas interessantes. Uma, a criatividade do brasileiro, ela é fantástica. Então, assim, quando você fala em lidar com equipes criativas aqui no Brasil, a gente começou a imaginar, falou, putz, pega a parte da inovação, da tecnologia, do acesso à informação que a gente tem nos Estados Unidos e combina com a criatividade do brasileiro, isso pode ser uma coisa muito interessante. O fato das coisas sempre demorarem um pouco mais para chegar aqui, fala, poxa, a gente trazer essa expertise que a gente tem de lidar no mercado americano, de estar à frente de tecnologias, de tendências e poder oferecer isso para marcas brasileiras aqui. Não só para marcas lá de fora que querem entrar no mercado brasileiro, mas para marcas brasileiras. E tá tendo esse diferencial de poder ter a experiência de falar assim, cara, isso aqui a gente já fez lá fora, isso aqui deu super certo, isso aqui nem tanto, não foi uma... E obviamente adaptar, porque nada é copiar e colar, até porque nós estamos falando de um mercado consumidor totalmente diferente, né? Sim. Mas a coisa foi amadurecendo dessa forma. E aí, assim, o grande desafio que eu sempre bati era o seguinte, muito legal ter uma operação no Brasil, mas eu não gostaria que fossem duas operações isoladas, porque eu acho que a grande jogada do negócio é a integração das equipes, elas poderem estar contribuindo uma com as outras para a gente poder fazer essa combinação. O expertise lá de fora, a tecnologia lá de fora, com a criatividade e a humanização que a gente tem aqui. O brasileiro, ele é um povo mais humanizado, mais sensível, que se conecta melhor, né? Então, assim, essa combinação foi uma coisa muito legal que a gente está trabalhando. Esses 2 últimos anos aí, a gente passou muito, assim, trabalhando nessa integração. Como que nós vamos colocar pessoas que falam línguas diferentes, culturas diferentes, backgrounds diferentes, para estar colaborando no dia a dia umas com as outras, às vezes sem nem se conhecer, pessoalmente. Você fala últimos 2 anos, cai na pandemia, se voltar 2 anos. A decisão foi durante a pandemia? Foi durante esse processo. Na verdade, esse projeto que a gente começou com essa marca de água da Islândia, a gente fez um evento muito grande para eles dentro do Sambódromo no Carnaval de 2020. Eu vim para cá, quando eu voltei para casa o mundo estava fechado. O Carnaval foi pré-pandemia. E assim, foi aí que, durante essa experiência, que né, em 2019 a gente começou a montar uma equipezinha aqui para atender essa operação, mas aí a gente teve esse evento grande em 2020, e aí a gente teve que dar um apoio ainda para continuidades de vendas, porque a marca tinha feito um investimento grande para entrar no Brasil, e putz, agora é tudo fechado, como que a gente faz? As pessoas não vão no mercado mais. Aí a gente teve que realmente trazer essa expertise lá de fora. Como que a gente leva todo esse marketing e todo esse investimento que foi feito para o mundo digital aqui no Brasil? Então, assim, foi bem desafiador, né? E aí a gente, trabalhando nisso, a gente começou a ver essa oportunidade. Falou, cara, a gente pode recriar isso, a gente pode estar fazendo esse mesmo tipo de estratégia, pode estar trazendo essas inovações, esses pensamentos inovadores para as marcas aqui. E aí a gente foi devagarinho, durante uma pandemia, se estruturando aqui. E montando, quando começou a operação aqui? A operação aqui começou em 2021. Tá, pegou pandemia para valer. Sim, a gente pegou, tipo assim, o final de 2021, sim. E aí, o que você encontrou, hein? Você encontrou no Brasil, teus clientes, que perfil tem? São clientes grandes, multinacionais, que você já sabe do que você está falando, ou você tem que catequizar? Como é que é? Porque as empresas brasileiras nós temos um problema de marketing aqui pesado. O marketing aqui, tirando aquelas empresas que precisam dele para sobreviver, empresas que lidam com branding, com uma coisa muito forte, o marketing está desaparecendo das outras, né? Você não tem nem interlocutor mais hoje. Então, eu sou do ramo de automotivo, né? O que aconteceu com o mercado de autopeças foi terra arrasada. O marketing desapareceu das empresas porque ele é tratado como custo, é um negócio que custa caro, tudo. Então vai deixando e ele veio diminuindo de anos para cá, né? O que você encontrou aqui em termos de...
chega aqui pelas mãos de uma empresa da Islândia, né? Isso. É outra cabeça, né? Sim, total. E agora você vai lidar com empresas brasileiras. Como é que foi? Eu não diria que o marketing aqui ele é inexistente. Eu acho que hoje, para as marcas sobreviverem, elas têm que ter uma presença e tem que ter uma conexão com o consumidor. Porque hoje o consumidor ele participa muito de quem a marca é, ele contribui muito para isso, né? Através de redes sociais, através de influenciadores. Hoje são várias... Eu acho que o marketing tradicional, hoje ele sofre, né? Mais ainda num país como o Brasil, ele é necessário porque nem todo mundo tem o mesmo acesso à tecnologia. Então, na verdade, eu acho que aqui a dinâmica da estratégia ela tem que ser ainda mais profunda. Ela tem que ser ainda mais dinâmica, porque você tem que tocar em vários pontos, né? Diferente, por exemplo, lá fora, que se uma marca de meio porte, não precisa nem ser uma marca grande, falar, eu quero focar todas as minhas iniciativas de marketing no digital, ela consegue atingir o mercado todo, porque todo mundo tem acesso àquilo. Aqui, dependendo do que você vende e para quem você vende, você tem que ser dinâmico, não pode, né? Então, assim, eu acho que hoje o desafio que a gente encontra aqui nas marcas é um receio da inovação. Eu acho que a tecnologia, a inovação na área de marketing, ela está andando mais rápida do que as marcas estão dispostas a acompanhar. Então, há um receio muito grande a essas mudanças, principalmente agora com essa virada de chave de inteligência artificial. A gente vê muito isso, o medo do desconhecido, sabe, ainda mais pelo fato que nem por questões legais ainda, né, não conseguiram acompanhar. Então, assim, muita coisa ainda não existe leis, não existem regras, não existem né, manuais de melhores práticas, de como fazer isso da melhor forma possível aqui no Brasil. Então ainda existe esse receio e é o que a gente está querendo quebrar. É o que a gente está querendo trazer, de falar assim, não, isso não é a primeira vez que isso foi feito, isso já está sendo feito lá fora, está sendo feito na Europa, nós precisamos acompanhar isso. Porque não é uma questão de querer ou não, isso vai acontecer. Sim. Então, e tem uma coisa interessante também, que a gente nós tivemos uma promessa aí, quando começou a chegar toda essa mudança para o digital, de que tudo ficaria mais barato, né? Seria muito mais barato fazer as coisas. Cara, eu não ia gastar mais 4 milhões de reais para fazer um filme de 30 segundos para entrar no Jornal Nacional, onde custaria 10 milhões de reais a veiculação. Eram números absurdos, né? Sim. E quando veio a promessa do digital é que tudo ficaria mais barato. E não ficou. Não ficou. Pelo contrário. Estourar budget no digital é assim, né? 2 minutinhos, né? Porque começou a se lidar com outro negócio meio que incontrolável, com aquele leilão de palavras, aquela coisa toda. Quanto custa um lead? Bom, hoje custa 33 centavos, agora foi para 16 reais. Cara, como assim? Sim. Eu não tenho controle? Não. É isso. Quanto você vai botar de budget? Eu vou botar tanto, mas eu não sei que... De novo, né? Quando eu comparo com a antiga economia, né? Que eu sabia quanto eu comprava com o meu dinheiro, agora muda tudo do dia para a noite. Você consegue ainda mensurar isso, e aí eu volto a dizer, eu acho que a diversificação numa estratégia ela é muito importante por causa disso, porque você consegue fazer alocações em coisas diferentes, mesmo que estamos falando tudo de digital, tá? Mesmo se todo o seu budget for gasto em plataformas digitais, você diversificar isso, ela te dá um controle maior, né? Obviamente sem promessas de resultados, né, na ponta do lápis, porque realmente isso é uma coisa que ninguém pode fazer. A gente pode passar uma expectativa, né? A expectativa é que a gente entregue X, mas pode mudar. E eu acho que não só os valores vão mudando, porque as coisas também vão mudando, as estratégias vão mudando. Hoje o que você não gasta mais para desenvolver um vídeo para passar na televisão, você gasta com um influenciador para divulgar a sua marca, que vai fazer um vídeo do celular dele. Então não existe um custo de produção, mas existe o custo de você ter aquela pessoa colocar o nome dela por trás da sua marca. Então são custos diferentes, mas eles ainda existem. Tem um tema que para mim é muito caro, né? E você está lá no olho do furacão, você vai saber mais que eu. Até vou aproveitar agora para fazer uma mini consultoria aqui com você, né? Eu vi há um tempo atrás essa coisa da tendência de se usar o influenciador. Vou pegar um grande influencer, vou pagar para ele 40 mil reais para fazer um post não sei aonde, papapá.
E há um tempo atrás eu vi um estudo mostrando que o retorno é muito maior para quem aplica nos vários micro-influenciadores, em vez de um grande influencer, né? Esse cara me custa 1 milhão, pega esse 1 milhão, divide por 10 micro caras. Por quê? Porque a audiência desses micro, embora seja menor que a do outro, é muito mais engajada, né? É isso? Vocês estudaram isso? Você tem contato com esse tipo de Total. informação? É isso mesmo. Óbvio, né? Tudo depende da estratégia da marca. Mas a gente tem aconselhado muito esse approach também, de trabalhar com micro-influenciadores, não só pelo engajamento, mas pela questão de humanização mesmo. Porque o que acontece? Hoje, se eu olhar uma Kardashian usando um batom, e ela postar sobre o batom, eu sei que ela tá postando aquilo porque ela foi paga pra postar aquilo. Sim. Se ela acha que aquele batom é o máximo realmente, eu não sei. Certo? Ela ganhou 250 milhões de dólares pra postar daquele batom. Né? 250 mil dólares, desculpa, pra postar daquele batom. Então, assim, aí você começa a questionar a veracidade do negócio. No caso de um micro-influenciador, ele ganhou 2 mil reais, 5 mil reais para postar aquilo, certo? Ele tende a ser mais verdadeiro, a trabalhar com marcas que ele realmente, tipo assim, sente uma conexão, que realmente representam ele, né? Então, assim, o negócio se torna um pouco mais acreditável, se eu posso usar essa palavra. Sim, mais believable, Isso, coisa assim, né? Exatamente isso. Mas é interessante o que você está falando aí, porque tem todo um lance da celebridade, né? Hoje em dia, então, cara, a celebridade, o cara tá aparecendo, o seu Whindersson Nunes tem 20 milhões de seguidores, logo ele consome toda a verba de propaganda das grandes marcas, vão na mão dele, e aquele mundo de pequenos caras que vão direto no ponto ficam para trás. E eu acho que isso acontece porque falta no mercado gente que conheça isso, que estude isso, e que uma agência que chega aqui e fala, pera um pouquinho, cara, não bota tanto dinheiro assim no fulano lá. Pega esse dinheiro e joga em coisas menores. Eu tô falando você porque eu sou podcaster desde 2006. Então eu tô trabalhando com podcast desde 2006. E sempre fui outsider, né? Tô sempre fora, né? Nunca entrei nas planilhas de mídia das grandes agências, porque os caras não acreditam em podcast, não dão a menor bola, né? Depois que o podcast virou essa outra coisa maluca aí, que é vídeo no YouTube com 2 caras conversando, que não tem nada a ver com o que eu faço aqui, né? É que ele ganhou um pouco mais de visibilidade. Aí apareceu ali os Joe Rogan da vida, né? Que estão movendo milhões. Mas a moçada que está no podcast de áudio como eu aqui, sempre ficou na beirada. E tem uma audiência que é uma doideira, né? Então o pessoal vem aqui no Leadercast, conversa comigo, eu encontro o cara 6 meses depois, e aí, como é que foi? Ele falou, cara, é impressionante. Eu já fui em um monte de lugar, eu nunca tive o retorno que eu tive com o Leadercast. Por que isso acontece, né? Porque embora seja uma audiência muito menor, ela está muito mais conectada, ela está afim, está sentada ouvindo a gente aqui agora, pô, que legal, esse papo que eles estão tendo ali, pô, estou estimulado a mandar uma mensagem para ela, né? Quero saber dela lá, né? Então tem uma mobilização que nos grandes influências não acontece isso, né? Sim, sim. Mas ter essa concepção, para mim falando é muito fácil, eu estou defendendo o meu, né? Estou falando que estou defendendo o meu. Mas encontrar alguém que fala, não, pera um pouquinho, eu sou do ramo, né? Eu não estou defendendo o podcaster, não. Mas pegue o seu dinheiro e separe para essa gente menor, independente, e que tem ali os seus pequenos clusters, né? E aí você somando esses clusters, você vai fazer a coisa acontecer. E aí surgiu uma coisa interessante. Escrevi um artigo a respeito do dia, que é... Isso não é da tua época, né? Mas... Teve a época do mapping aqui em São Paulo, e eu brincava naquela época dizendo o seguinte, foi a única vez que eu consegui ver uma forma clara de se medir o retorno das ações de marketing, era quando o mapping fazia a quinzena dos tapetes. Então, o mapping, de repente, elegia uma quinzena, ia para a televisão, quinzena dos tapetes do mapping. Durante 15 dias eles malhavam na televisão e vendia tapete que nem louco. Então eu falava, cara, isso era genial porque a gente sabia o dia que começava a campanha, o dia que terminava a campanha, quanto dinheiro foi colocado nela e quanto tapete vendeu. Sim. Acabou. Né? Perfeitamente mensurável. Né? Fora isso, não tem como medir.
Quanto vendeu o meu anúncio, eu não sei, cara. Eu não tenho esse controle todo lá, né? Eu falei, então, o que a marca fazia? Ela, durante 15 dias, fazia um escândalo, vendia um monte de tapete, só que esse escândalo que ela fez o nome do mapping, terminou a campanha, parou o escândalo, o nome continua. Sim. Mapping, ele não para de ficar na cabeça da gente, né? E aí começou a aparecer aqui uns caras batendo na minha porta, né? Eu queria propor para você aí, vamos fazer uma campanha. Eu vou te dar uma campanha e eu vou te pagar por clique que eu receber quando você falar minha marca. Então você fala minha marca e eu pago pelo clique que receber. E aí começou um monte de gente a ficar encantada, né? Pô, fulano veio aqui, tô ganhando R$200, R$300, R$600. Eu falei, vem cá, quem tá pagando o residual para você? Porque o clique que ele recebeu ali não remunera a marca que ficou na cabeça da turma durante um bom tempo. E aí eu fiz uma conta, falei, cara, esses caras estão procurando 100 micro-influenciadores, dando R$200 para cada um deles, que é dinheiro de pinga. Esses 100 caras estão falando para uma multidão, então esse cara consegue falar com 1 milhão, com 2 milhões a preço de banana. E o influenciador encantado não percebeu isso, não consegue valorizar essa coisa, né? Então, ainda não está muito claro como é que esse mercado funciona, como é que você valoriza essas coisas, né? Precisa de interlocutores que na frente do cliente vão falar, fulano, é assim que funciona, né? Espero que vocês estejam fazendo isso. Né? Não, estamos sim. E é aquela coisa, né? Cada caso é um caso também. Não existe uma regra. É muito difícil de falar assim, olha, se fizer isso aqui, dá certo para todo mundo. Depende muito da estratégia de marca, o que eles estão querendo alcançar, os objetivos, é venda, é reconhecimento de marca, você quer aumentar seguidores, o que é que a marca está tentando fazer para daí sim você poder falar assim, não, vai para uma Kim Kardashian, que realmente põe os $250 mil ali, que é ali que vai te dar o resultado. Uhum. Ou não, pega R$20 mil e paga 10 micro-influenciadores, que você vai ver o que vai acontecer. A diferença depende muito da estratégia de marca. Uhum. Então, assim, não existe uma fórmula de sucesso que funcione para todo mundo. A grande verdade é essa. E eu acho que esse é um grande desafio. E eu acho que é por isso também que muita gente tem dificuldade de entender essa plataforma, essa forma nova de marketing. Porque não existe um preto no branco. Não existe falar assim, olha, se você fizer assim, vai dar certo. Uhum. Tudo depende. Você monta uma estratégia e dentro dessa estratégia existem várias ativações, várias táticas que vão fazer, né, você ser bem sucedido naquele objetivo. Algumas trabalham com micro-influenciadores, outras trabalham de forma gigante. Então é uma coisa muito curiosa como isso acontece. Mas eu entendo perfeitamente o seu ponto, porque para as marcas, aquele dinheiro gasto naqueles micro-influenciadores é um retorno gigante. E para eles é uma coisa... É nada, é nada, né? Não estão remunerando. Mas a credibilidade que eles passam é o que faz a total diferença. Você fala credibilidade, eu falo é o engajamento, né, que eles têm com a turma, né? Me fala de mão de obra. Trabalhar nos Estados Unidos, como é que é a mão de obra lá e o que você encontrou aqui no Brasil a hora que vocês foram montar o teu time aqui? Porque quando você descreveu para mim o que está acontecendo no mundo agora, especialmente no mercado das agências, né? Você está tendo que contratar um tipo de gente para uma função que nunca existiu. Eu tenho que contratar gente para monitorar mídia. Monitorar significa ficar lendo o comentário? Não, o cara tem que, além de ler o comentário, saber o que é bom, o que não é. Tendência, ele vai ter que... É um tipo de função e de gente que até então não tinha, né? E normalmente é uma molecada, é um pessoal mais novo aí, né? Uhum. Como é que é lá? Como é que é aqui? Olha, eu até agora tive zero problemas de encontrar pessoas super qualificadas. Aqui, lá ou aqui? Nos dois lados. O que eu acho é que o perfil é diferente. Lá existe uma especialização muito grande, assim, nessa parte de estar ligado à tecnologia, de estar ligado a uma fonte estratégica muito mais forte. E aqui a veia criativa, ela é, assim, muito melhor do que a de lá. Por isso que, assim, eu achei tão interessante juntar isso, porque são perfis de profissionais bem diferentes, que eu
né, baseado nos tipos de cliente que a gente trabalha, o tipo de trabalho que a gente faz, é o que eu acho interessante juntar. Mas eu acho que o mercado brasileiro tem muito profissional qualificado. Muito. Óbvio, como todo lugar também, você tem os que são mais ou menos, né? Sim. Mas existe sim muita gente que dá para trabalhar lá fora e juntando é um sucesso total. Vamos fazer uma SWOT análise aqui do... Você falou de, legal, do que está fazendo e tudo mais. Quais são as ameaças, hein? Onde você vê ameaça do ponto de vista de... Não só de estar aqui no Brasil, mas do ponto de vista do negócio do digital, né? A gente falou rapidamente aqui sobre IA, né? Eu vi também um outro comentário aqui de um sujeito falando o seguinte: até hoje nós dissemos que as pessoas deveriam se qualificar como programadores, aprender a programar. Então tem uma geração inteira de gente que sabe programar para computadores. Fala, agora está vindo a IA e ela vai programar sozinha. Você vai ter que saber o que pedir para ela, mas não vai ter que programar mais. Ou seja, toda uma geração de programadores, se bobear, num tapa vai desaparecer. Porque a IA vai programar o computador. Eu só tenho que pedir para ela o que eu quero. Não tenho mais que ficar sentado com aqueles códigos, aquela coisa toda lá, né? Isso vai se refletir também na tua área. Por exemplo, daqui a pouco você não precisa de um ilustrador, não tem mais. Não tem por que ter um ilustrador. Tem que ter um cara capaz de desenvolver um prompt, né, que diga o que ele quer. Sim. Ele não é mais o ilustrador, mas ele orienta a máquina para ela fazer ali, né? De qualquer forma, uma parte das pessoas que você tem, com as habilidades que elas têm de ilustrar, vai dançar, né? E eu imagino que assim também é com o cara da contabilidade, de repente. Como é que vocês estão enxergando isso? Quanto é ameaça, quanto é oportunidade? Olha, vocês conversam a respeito disso? Conversamos muito a respeito disso. Eu acho que, por enquanto, a única ameaça é você não acompanhar a inovação. Porque eu acho, assim, né, pelo menos nos próximos anos aí, eu não acho que a inteligência artificial vai conseguir substituir o homem 100%. Então, assim, é igual você está falando, um ilustrador, um diretor de arte, ele pode já não estar fazendo aquele trabalho todo sozinho. Mas ele vai ter que ter alguém que entenda o suficiente da tecnologia para poder orientar. Então, assim, a atenção é não ficar para trás. É você estar inovando junto com aquilo. É tipo, como que eu posso usar essa ferramenta para deixar o meu trabalho ainda melhor? O que eu preciso saber para conseguir orientar, para poder fazer os prompts corretamente? Porque realmente, assim, você saber como falar com a inteligência artificial é o que faz toda a diferença. E mesmo assim, hoje, tá, que eu já acho que a gente consegue fazer bastante coisa, você ainda tem que pegar aquilo e dar um toque final, porque não existe uma humanização, não existe um sentimento, não existe detalhes que, principalmente quando a gente fala em marketing, né, que você quer tocar o coração da pessoa, você quer mexer com o emocional da pessoa, sim, você precisa do ser humano para isso. A máquina não consegue substituir isso. Então, é importante você inovar, é importante você estar por dentro do que está acontecendo, de acompanhar esse trend, porque eu acho que é uma questão assim, não é uma coisa que vai passar. Do mesma forma que foram as redes sociais lá atrás, vai acontecer com a inteligência artificial, então você precisa se adaptar a isso. Mas eu não acho que vai ser uma substituição total. A mesma coisa que existe essa preocupação com o ChatGPT de substituir um redator, né? O ChatGPT, ele vai trazer fatos. Mas se você não olhar, se não tiver alguém que olhe para aquele texto e dê vida àquele texto... É o que eu faço, né? Eu estou usando ele direto, né? E falo para turma, ele me dá o grosso, mas o molho é meu. Só que o desgraçado está aprendendo a botar molho. Sim. Que outro dia eu fiz, quero que você escreva um artigo no estilo do Luciano Pires. E o desgraçado vem com coisas, cacuetes que eu uso e pão, o cara tá botando. Eu falei, daqui a pouquinho ele vai estar fazendo. Vai estar criando essas coisas também, né? Agora eu como cliente. Cara, eu tô de saco cheio de agência de marketing digital, que chega aqui com 1 milhão de promessa de coisa, me deixa louco, eu fico enlouquecido, porque eu tenho que aprovar 135 peças, eu tenho que aprovar 38 textos,
eu tenho que ficar... Eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu só vejo dinheiro saindo, né? Eu não estou conseguindo a quantidade de leads que eu preciso. Estão me ameaçando com uma tal de inteligência artificial que vem aí. Então, será que devo continuar gastando dinheiro? Como é que é isso? Eu tenho consciência que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu já estou perdido. Estou perdido. Não é mais no rádio, não é mais... Deixa eu até te contar uma coisa interessante. Eu fui lançar um livro, meu penúltimo livro, né? Foi em outubro... 24, 23, 22, outubro de 2022, final de 22, começo de 23, preparei tudo e meu livro anterior tinha sido lançado em 2012, 2015, né? Então, 15 para 22 deu ali 6, 7 anos. E aí preparei, montei todo o esquema e aí fui me preparar para o lançamento. E a hora que eu comecei a mexer os pauzinhos, eu descobri que nada do que eu fazia antigamente vale mais, não tem mais. Não tem mais o canal de televisão, não tem mais o Jô Soares, que era onde eu tinha que levar o livro, não tem mais as livrarias, que era onde eu ia expor, sim, não tem mais a revista, não tem jornal, não tem mais nada. Eu olhei para aquilo e falei, cara, mudou completamente e eu não sei mais o que fazer. Então eu, como cliente, fiquei perdido, porque eu queria contratar uma agência, mas não sabia nem que agência contratar. Chamei os caras para conversar e falei, cara, você está me contando uma história dos anos 90. Não é mais isso. Quem que me ajuda, né? Eu, perdido, com o produto na mão, com um budget de fazer acontecer, eu não consegui, porque eu não sabia nem quem procurar diante dessa bagunça toda que está o mercado aí, né? E aí eu volto naquela questão inicial que eu falei para você. Se antigamente você tinha que evangelizar as pessoas para que elas entendessem que estava surgindo um treco novo, que era o digital, né? Isso passou. Todo mundo já sabe que ele está aí, né? Qual é a evangelização de hoje? Como é que você vem para... Eu estou perdido aqui. Pega na minha mão, me ajuda. Como é que você faz isso hoje em dia? Hoje em dia, primeiramente, você tem que entender a dor do cliente, né? Entender aonde estão as dificuldades. E o que eu bato muito, que eu vejo acontecer muito aqui no Brasil, é... A agência tem uma ideia maravilhosa e joga. Nenhuma ideia maravilhosa que você jogue sem estar amarrada a uma estratégia maior, ela vai te trazer o resultado que você tem, que você quer. Então, o importante hoje é você dar um passo para trás, entender a situação do cliente e trazer soluções que estejam amarradas a uma estratégia maior, onde vai haver uma colaboração geral em todas as iniciativas e trazer de formas inovadoras. Como que a gente vai criar uma conexão, criar uma campanha? Como que a gente vai fazer você se destacar, a sua marca se destacar num mercado tão conturbado, tão, assim, com tanta concorrência, né? Como que a gente vai fazer isso de forma diferenciada? Que eu acho que hoje a grande questão é como que você vai ser diferente. E é isso que a 2sevenObey traz de uma forma muito forte, trazendo a integração de tecnologia. Como que a gente traz a tecnologia para dentro do marketing, simplificando as coisas, diminuindo o budget, porque nem sempre mais dinheiro é mais resultado. Né? Então, assim, como que a gente trabalha de forma mais efetiva e medindo resultados, trazendo resultados. Que também não adianta a gente estar jogando dinheiro no ventilador. Né? Então, a gente é muito perceptível a isso. Mas sem entender a situação do cliente, qual a dor, e sem amarrar a uma estratégia maior, vira mais uma ação. Vocês já recusaram o cliente? Já. Por quê? Por não ser... Esqueça da questão moral. Porque sim. Bandido, não. Eu tô pensando no... Tá, o cara tem um produto legal, tudo, né? Por que se recusam, cara? Por não ter o perfil, por não querer trabalhar seguir as coisas como tem que ser. Às vezes o cliente, tipo assim, não, esquece essa parte aqui e vamos pular que eu não tenho tempo. Eu quero entregar uma campanha que levaria 4 meses para montar em 20 dias. Então essa parte aqui esquece, mas o resultado tem que ser o mesmo de uma campanha de 4 meses. Não, muito obrigada. Eu não vou, porque eu não vou colocar o nome da agência numa ação que eu não acredito que ela realmente vai ser bem sucedida, porque não adianta você querer passar por cima. Se a campanha, se é um negócio que leva 4 meses para sair, para montar o resultado, não tem como isso ser feito em 20 dias. E qualquer outra agência que te fala que vai fazer em 20 dias, não é verdade. Tá, então, assim, essa é uma coisa que a gente vê muito, e aí a gente prefere falar assim, olha, muito obrigada. No ano que vem, se você tiver o tempo para preparar,
estamos aqui, mas para fazer as coisas meia boca, não. Ou o que a gente faz, que já aconteceu também, é falar assim, olha, a gente faz para você, só que aí vai ser assim, assim, assim. O que a gente consegue entregar em 20 dias, é isso. Então a gente faz o de trás para frente. Então assim, isso, ou a gente recusa cliente quando o cliente não quer seguir certas práticas de recolhimento de dados, que pra gente é muito importante, isso a gente não abre mão. Então assim, não vamos ser uma agência que vamos estar recolhendo dados de formas não legais, esse tipo de coisa. Tem riscos aí também, né? Com certeza. Quais são os planos do Brasil, então? Vamos lá. Bom, os planos... Crescer. Isso, nós estamos com um plano aí de um crescimento de 80% para esse ano pra Quanto? gente. 80%. Esse é meio louco de pensar. Quando? Esse ano? Esse ano, para 2024. Sim, estamos trabalhando bastante para isso. E, assim, os 2 primeiros anos da agência aqui no Brasil, a gente focou muito em estabelecer processos, em criar o alicerce da agência, em que as equipes conseguissem trabalhar da forma como a gente queria, né, de forma integrada. Então, assim, foi muito acertando as coisas dentro de casa. E agora a gente está com as coisas alinhadas, né, projetos saindo, clientes, né, entrando, graças a Deus. Então, assim, a intenção é a gente crescer aí 80% esse ano. Então, bastante trabalho. Bom, parabéns. Tomara que dê certo. Isso é número de agronegócio, sabe? Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Quem quiser entrar em contato, então, vamos lá. Eu sou o cliente, eu quero trabalhar com você, eu quero conhecer vocês. O que eu procuro? A gente pode entrar no site, nas redes sociais da agência, né? A agência de 7OB. Pode entrar em contato comigo também. Fala devagarinho o nome da agência pra gente. Arroba o quê? Arroba agência 270B. Arroba agência 270B. Tudo junto. Tudo certinho. Tá? E o site é a mesma coisa. Agência 270b.com.br. O site é www.270b.com. 270b.com. E aí tem inglês e português. Tá facinho de entrar. Legal. E, obviamente, também eu estou super aí disponível, minhas portas estão super abertas. Pode me conectar em rede social, no Instagram. E você tá numa ponte aérea? Você tá indo e voltando? Eu venho, assim, a cada 3 meses. Eita vida, hein? Ainda bem que tá tudo fácil. Antigamente era difícil uma viagem dessa, hoje em dia tá tranquila. Mas legal, espero que vocês tenham sucesso aqui e se estabeleçam depois na América Latina inteirinha, porque isso aqui vai virar uma coisa só já, né? E aí, chegando essa maquininha que eu te falei do ouvido aqui, ó, não tem mais problema de idioma, você vai fazer uma redação só, todo esse... Cara, eu tenho medo do mundo daqui a 5 anos. Sinceramente, eu tenho medo do mundo daqui a 5 anos. Vai ser interessante. Porque a velocidade com que as coisas estão mudando é impensável, né? Sim. É impensável. Eu tenho medo daqui a 5 anos. Espero que o marketing digital mantenha o seu... Mas eu acho que não tem outra forma, né? É um caminho sem volta. Eu acho que cada vez mais a gente está mais digitalizado. Cada vez menos as pessoas vão às lojas, aos mercados, aos shoppings, né? Só de você pensar nisso, o comportamento do consumidor, ele está cada vez mais presente no mundo digital. Então é um caminho sem volta. Vamos ver. Vamos ficar todo mundo gordinho. Obrigado pela visita. Muito obrigada, pelo convite.